Olá, tudo bem? A partir de hoje vamos começar uma série de estudos que tem que ver com a família. O nosso temário para toda essa série é Famílias Fiéis até o Fim. E hoje quero falar com relação às nossas prioridades. Vocês sabem que no tempo que estamos vivendo é o tempo da pressa. Nós não temos tempo para quase nada. Desde o momento que acordamos até o momento que vamos dormir, parece que o tempo passou de maneira muito rápida. E isso está trazendo muitos problemas para a vida das famílias. Estamos esquecendo daquilo que é mais importante dentro do nosso lar. Recentemente eu vi, assistindo um noticiário, o caso de duas crianças, uma menina de 7 e um rapaz de 8, que eles foram encontrados amarrados em duas cadeiras na beira da praia lá no Rio Grande do Sul. O que mais me chamou a atenção foi a resposta das mães quando foram interrogadas pelos policiais que chegaram ao local. Uma delas disse que teve que tomar banho e decidiu ficar aí, deixar a criança amarrada porque não tinha tempo. A outra foi ao supermercado fazer compras e não podia levar a criança, não tinha tempo para a criança e decidiu também deixá-la amarrada aí na cadeira. E essa cena impressionou muitas pessoas. As crianças amarradas nas cadeiras, em pleno calor do dia, e as mães procurando outras atividades. Mas vocês sabiam que no dia a dia é isso que está acontecendo na maioria dos lares? Os pais não têm tempo para os filhos. Alguns dias atrás eu ouvi uma frase que dizia assim: em muitos lares há muitas mulheres abandonadas e há muitos filhos órfãos de pais vivos. Podemos dizer que essa é a crise pela qual estamos atravessando. Hoje, lamentavelmente, queridos amigos, o trabalho está ocupando o tempo da família. O dinheiro passou a ser a parte mais importante nos relacionamentos. O lar hoje se transformou em um albergue onde as pessoas se encontram apenas para dormir. Tem pais e mães que passam todo dia trabalhando e quando chegam em casa à noite, os filhos já estão dormindo. Eles não têm tempo nem sequer para trocar algumas palavras. Os relacionamentos estão bem fragilizados, porque a família deixou de ser prioridade na vida de muitas pessoas. O trabalho, o dinheiro começaram a tomar lugar. Não estou dizendo que isso seja errado, mas estou falando aqui sobre um problema que nós chamamos como o ativismo. Talvez as muitas coisas que temos para fazer estejam fazendo que nos esqueçamos daquilo que é mais importante e mais essencial: pessoas da nossa família. As coisas urgentes, lamentavelmente, tomaram o lugar das coisas que são importantes. O diálogo está morrendo em muitos lares. Tem muitos homens que não falam com suas esposas. Tem filhos que não abrem seu coração para seus pais. Não tem diálogo. Podem estar vivendo isolados dentro do mesmo teto. E isso está destruindo as famílias, está destruindo os filhos, está destruindo os casamentos. Nessa oportunidade, eu queria estudar uma história na Bíblia que nos lembra qual deveria ser a nossa prioridade. A história que eu quero estudar com vocês está aqui no livro de Jó, capítulo 1. Porque aqui no livro de Jó encontramos a história de um homem que viveu também numa época difícil, mas ele soube administrar entre as atividades e a família. Abra comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 1 também. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava de todo o mal. E lhe nasceram 7 filhos e 3 filhas. Então, a história diz aqui que Jó morava numa terra que se chama Uz, e ele era um homem reto, íntegro, com relação a Deus. Ele era um homem que amava e temia Deus. Era um homem afastado, que se desviou de tudo aquilo que era errado. Mas o que me chama a atenção agora aqui é que Jó foi abençoado por Deus por ter uma grande família. Além de ter uma maravilhosa esposa do lado, ele teve 7 filhos e 3 filhas.
São poucos filhos ou são muitos? Se fôssemos 10, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás talvez, ainda era normal. Mas vocês sabem que hoje isso não é comum de ver. Eu vejo famílias que têm até quatro filhos, atualmente, assim, né? Casais que podem ter até 4 filhos. Mas eu não vi até agora ainda um casal que tenha mais de 5 filhos. Não que não tenha, mas é muito raro, muito difícil hoje acontecer isso. Os tempos mudaram. Mas eu estou falando aqui de um homem que ele tinha uma grande família. Agora eu te faço a seguinte pergunta. É fácil cuidar de uma família grande? É fácil cuidar, educar 10 filhos? Graças a Deus eu fui abençoado com um casal de crianças. Minha filha tem 5 anos e meu pequeno vai fazer 3. E eu sei hoje na pele que não é fácil. A gente ama, a gente quer dar o melhor, mas tem muitos momentos que são desafiadores. Educar hoje em dia uma criança não é muito fácil. Agora imagine 10 filhos. Isso requer muito investimento, requer muito tempo, muita dedicação, muita paciência. Além disso, o versículo 3 diz o seguinte: era o gado desse homem, o gado de Jó, 7.000 ovelhas. Pouco ou muito? Olha, Jó era um grande fazendeiro, viu? Um homem muito, muito rico. 7.000 cabeças de ovelhas. 3.000 camelos. 500 juntas de bois. 500 jumentas. E também era muitíssima gente que estava ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. O problema não é ser rico. O problema é quando o dinheiro está no coração. Jó, ele nunca permitiu que o dinheiro tomasse conta do seu coração. Ele sabia administrar. Ele era um homem bem-sucedido. Deus havia abençoado esse homem. Mas eu fico pensando agora, como devia ter sido a vida de Jó para administrar toda essa fortuna? Porque eu conheço pessoas que às vezes têm gado na sua fazenda, tem algumas propriedades, algumas coisas assim, poucas pessoas ao seu serviço, e eu vejo que a pessoa não tem tempo, tem que resolver problema o tempo todo. Agora imagine um grande fazendeiro, um homem rico desse aí, imagine acordar todos os dias para já resolver os problemas. Porque quem tem gado sabe que tem que curar, sabe que tem que estar vacinando, tem que estar aí levando para o mercado para vender os animais, tem que estar pagando salário para os empregados, e sempre existe problema entre um empregado com o outro, isso vai gerando um estresse, há muita correria. Se fosse poucos animais, tudo bem, mas olha, imagine 7.000 cabeças de ovelhas, 3.000 camelos, olha todo o sacrifício que Jó devia fazer para cuidar dessa grande empresa que ele tinha. Eu penso assim, Jó tinha toda a desculpa para ele dizer, olha, tenho muito para fazer, não tenho tempo para minha esposa, não tenho tempo para os meus filhos. Há muito para resolver. Quem que vai sustentar? Quem que vai alimentar? Eu que tenho que levar o sustento, eu que tenho que levar o dinheiro. Ele tinha todas essas desculpas por causa da vida tão agitada que ele tinha. Mas a história dele nos ensina o seguinte, que em meio de toda essa agitação, existem prioridades na nossa vida, na nossa família. Aqui no versículo 4 diz o seguinte, e eram os seus filhos, e iam seus filhos e faziam banquetes na casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ao ler esse versículo, eu te pergunto, que tipo de família tinha Jó? Como que eram seus filhos? Como que era essa família? Não era uma família desestruturada. Não era uma família desunida, um brigando com o outro. Era uma família unida. Disse que eles sempre faziam banquetes, eu imagino fazendo churrasco um na casa do outro, mas quando tinha um banquete na casa de um irmão, todo mundo estava presente ali. Não faltava nem sequer um irmão.
E Jó fazia questão de estar presente junto com seus filhos. Mesmo tendo muita atividade, muita coisa para fazer, ele tinha tempo para seus filhos. Talvez eu estou falando para alguém nesse momento que acorda todos os dias, vai para o trabalho, chega à noite e pouco fala com seus filhos. E talvez você diga para mim, mas pastor, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho que sustentar minha família, tenho que aproveitar agora. Sim, tem que fazer tudo isso. Mas quando você tem prioridades na sua vida, você tem tempo para isso. Se você me disse que você não tem tempo para seus filhos, é porque isso não se tornou prioridade na sua vida. Porque aquilo que importa para nós, a gente tem tempo para isso. E Jó nos ensina isso. Talvez um dos homens que tinha muita atividade para fazer era Jó. Mas ele tinha tempo para seus filhos. É por isso que sua família era uma família unida. Te pergunto, a tua família é uma família unida? Na sua casa existe alegria? Os seus filhos são unidos, compartilham, têm tudo em comum? Há alegria, há prazer em você se reunir e terem um almoço ou um jantar na família, passarem um tempo juntos? Você sabe muito bem que ter unida uma família grande dessa não é fácil. É um dos maiores desafios. Mas Jó conseguiu. Por quê? Porque ele investiu na sua família. E agora eu queria destacar 3 grandes lições com relação àquilo que Jó fazia com seus filhos. Aqui no versículo 5 diz assim: Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os purificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número deles. Porque dizia Jó: Porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. 3 coisas que Jó fazia. No contexto que estamos estudando, os filhos de Jó não são mais crianças. Seus filhos já são adultos. Mas disse que Jó, mesmo assim, depois de estar junto com eles, os santificava, os purificava. Jó era um pai que ele estava preocupado pela vida espiritual de seus filhos. Jó não queria que seus filhos vivessem em pecado, praticando aquilo que é errado diante de seus olhos. Como pai, ele fazia de tudo para purificar seus filhos, para que eles tivessem uma vida pura, digna, santa diante dos olhos de Deus. E aqui vem essa lição para cada um de nós. Você não pode ficar com os braços cruzados ao ver seus filhos se destruindo, ouvindo coisas que não é para ouvir, assistindo coisas que não prestam. Você não pode ficar com os braços cruzados quando você vê seu filho afundando no lixo desse mundo. Você precisa santificar seus filhos. Você precisa aconselhar, você precisa falar com amor e com firmeza, mas precisa falar. Você não pode ver seu filho aí se afundando naquilo que é errado e você ficar com os braços cruzados. Jó nos ensina isso. Ah, pastor, meus filhos são grandes. Quando eram crianças, pequenos, dava para fazer isso. Agora são adultos. Jó disse aqui, a história e o contexto nos mostra que os filhos de Jó já eram adultos. E Jó fazia isso. Jó não os obrigava, mas Jó todos os dias os santificava, os purificava. Segundo, disse que Jó se levantava todos os dias de madrugada e oferecia holocaustos ou sacrifícios segundo o número de todos os seus filhos. E ainda ele dizia: esse sacrifício, Senhor, é porventura meus filhos blasfemaram contra ti no seu coração e pecaram. Todos os dias Jó de madrugada se levantava para orar pelos seus filhos e disse que oferecia sacrifício por cada um de seus filhos. Pedia perdão, colocava seus filhos diante do altar de Deus todos os dias. Eu estou falando de um homem que não tinha tempo. Estou falando de um homem que tinha muita coisa para resolver. Mas todos os dias diante da presença de Deus, clamando pelos seus filhos. No frio. Às vezes eu imagino o Jó que podia ele ficar deitado na cama, mas ele preferia levantar, vencer esse cansaço,
se ajoelhar, procurar a Deus e orar por cada um de seus filhos? Eu te pergunto, você ora todos os dias pelos seus filhos? Talvez teus filhos hoje em dia estejam se afundando naquilo que é errado, estejam se desviando até dos caminhos de Deus, e você está com os braços cruzados? Não. Faça aquilo que Jó fez. Levante-se todos os dias de madrugada. Ore por cada um de seus filhos. Ah, pastor, é difícil. É difícil. Mas para aquilo que é importante na nossa vida, nós temos tempo. Aquilo que é prioridade na nossa vida, toma o primeiro lugar. Se teus filhos são prioridade na tua vida, se você ama seus filhos, você vai ter tempo para eles. E você vai saber administrar o trabalho e a família. E Jó fazia isso. E o texto bíblico termina dizendo que isso ele fazia constantemente ou continuamente. O tempo todo. Ele não desistiu jamais de seus filhos. Nós estamos vivendo numa época onde precisamos pais e mães que investam mais em seus filhos. Precisamos de pais que gastem mais tempo com seus filhos, que orem mais pelos seus filhos, do que passam tempo talvez aí com os amigos no churrasco. Precisamos de mães de joelhos diante da presença de Deus, clamando pelos seus filhos, em lugar de gastarem muito tempo passando na academia de ginástica. Precisamos mais tempo para a nossa família, para aquilo que nós amamos. Então a mensagem de hoje é, por favor, não abra mão da sua família, invista neles. Nenhum sucesso compensa se o preço a pagar seja o fracasso da sua família. Por isso, hoje você tem essa prioridade. Invista nos seus seres queridos, invista no seu casamento, nos seus filhos. Amém? Nesse momento eu te convido a fazer uma oração para juntos pedirmos que Deus restaure os nossos lares. Eterno Deus, o momento no qual estamos vivendo é um momento desafiador. O Senhor sabe como que os lares estão sendo destruídos. Os casais não passam mais tempo juntos. Os pais não ficam mais com seus filhos, não falam, não se comunicam. Isso está, Senhor, destruindo as famílias. Por favor, Senhor, venha restaurar a vida dessas pessoas que estão assistindo essa mensagem. Por favor, querido Pai, que esse pai, essa mãe que vê que seu lar está se destruindo, que saiba investir o tempo, Senhor, diante da Tua presença no Teu altar. Que de madrugada, Senhor, a gente acorde para orar por cada um dos nossos filhos, porque não nos vamos dar por vencidos. Querido Deus, Jó teve sucesso, teve uma família unida e feliz. E é isso que eu peço, Senhor, para cada uma das pessoas que estão assistindo essa mensagem, que eles consigam ter uma família unida e feliz. Suplicamos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nos encontramos no dia de amanhã para estudarmos a próxima lição sobre a família. Um grande abraço, viu?